Olá, começa agora mais um programa Destaques. E na sexta-feira, o Ceará recebeu a visita do presidente Lula. A primeira visita ao estado nesse terceiro mandato teve como motivação a pauta educacional. A primeira visita de Lula ao Ceará em seu terceiro mandato teve como motivação a pauta educacional. Ao lado do governador do estado, Eumano de Freitas, e do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente da República lançou o programa Escolas de Tempo Integral. Segundo o MEC, 1 milhão de novas vagas serão criadas em todo o país, na modalidade em que os alunos estudam em 2 turnos nas escolas de educação básica. E a escola tempo integral, ela vai beneficiar o aluno desde a creche até o ensino médio. E aqui eu queria agradecer porque quem executa a política da educação básica lá na ponta, nos estados e municípios, são prefeitos e governadores. Luiz Inácio Lula da Silva disse que o programa, que será implantado em todos os estados do país, foi inspirado no sistema de educação do Ceará. O Camilo propôs 3 bilhões de reais para a gente combater a violência estimulada pela questão da utilização da internet. Alguns bandidos que utilizam a internet para fazer mal, para provocar, para falar bobagem. E nós vamos tentar combater a violência nas escolas e o Camilo já colocou 3 bilhões à disposição. O presidente também falou sobre a liberação de recursos financeiros para dar mais segurança às unidades de ensino do Brasil. Lógico que nós vamos precisar de todos os prefeitos do Brasil, vamos precisar de todos os governadores, porque essa política não será feita sozinha por nós, e vamos precisar de todos os deputados. Essa medida provisória que eu assinei aqui, ela tem que ser votada. E ela não será aprovada só pelo PT, ela será aprovada por todos os partidos. Então eu tenho que conversar com quem gosta de mim e com quem não gosta de mim. Eu tenho que conversar com todo mundo para a gente poder aprovar as coisas. O chefe do Executivo cearense reforçou que a educação em tempo integral já é uma política de Estado no Ceará. Eumano de Freitas lembrou que tem a meta de universalizar o modelo em todo o estado. E o meu desafio como governador, dando continuidade ao trabalho do governador Camilo, da governadora Isolda, é que ao final do nosso governo, presidente Lula, 100% das escolas do Ceará sejam em tempo integral para a nossa juventude. Ainda no estado, Lula anunciou que sancionou a lei que destinará mais de 7 bilhões de reais para o pagamento do piso nacional da enfermagem. No Cariri, o presidente e o ministro da Educação lançaram o Pacto Nacional pela retomada de 3.500 obras da educação básica. E em visita hoje à TV Otimista, o secretário de Saúde de Maracanaú, Wagner Souza, conversou sobre temas importantes da política cearense. Ao repórter Lucas Albano, Wagner falou da experiência à frente da Secretaria de Saúde, comentou sobre os rumos das eleições municipais de 2024 e disse se existe possibilidade de fazer aliança com o PDT para a candidatura à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem. A gente acabou de encerrar um quadrimestre onde a gente conseguiu melhorar em muito a posição de Maracanaú. Maracanaú, no quadrimestre passado, estava na posição 177 dos 184 municípios do estado de Ceará, na nota do Previne Brasil, tinha tirado uma nota 7, estava ali no limite do que o Ministério da Saúde prevê. Nós conseguimos elevar essa nota, passou de 8 nesse quadrimestre, acredito que no quadrimestre que vem chega perto de 9, quem sabe ultrapassa o 9, e fechar o ano aí com a nota perto de 10 mostra o quanto está melhorando a nossa saúde preventiva. Lógico que a gente tem uma série de desafios, novas políticas apresentados, novos programas apresentados para a população. A gente iniciou um programa que vai entregar o medicamento na casa do paciente acamado. A gente iniciou um programa para zerar as filas de consultas, exames e também cirurgias. A gente está fazendo um concurso para contratar mais 90 agentes comunitários de saúde, aumentando a nossa equipe, melhorando a estrutura e, sem dúvida nenhuma, qualificando os serviços em Maracanaú para que a população possa ter uma saúde pública de qualidade. A gente precisa cuidar dos cuidadores, eu sempre defendi isso na campanha em 2022, a gente falava da questão da saúde mental, os nossos profissionais de educação, de saúde também e os profissionais de segurança vivem com sobrecarga de trabalho imensa para poder ter uma melhor remuneração e poder
dar dignidade às suas famílias, é necessário que o poder público, que a iniciativa privada faça uma discussão mais profunda acerca do tema. A gente, lá em Maracanaú, está ampliando os nossos serviços de saúde mental, não só no CAPS, mas também fazendo uma parceria com o IPRED para levar o Conecta lá para o município, para cuidar das crianças autistas. A gente está ampliando também esses cuidados para os adultos. Temos uma legislação muito vasta que cuida das crianças com problema mental, mas não existe uma legislação que garanta esses serviços para os adultos. Então, é com esse foco de cuidar das crianças, dos adultos, de cuidar dos cuidadores. A gente, na lei que garantiu o programa que vai zerar as filas, a gente está dando prioridade para as mães dos autistas, para os acompanhantes de pessoas com deficiência. Então, cuidando dos cuidadores, eu tenho certeza que a gente vai melhorar essa questão, mas é necessário, sim, que município, que Estado e União façam um debate urgente acerca da situação e que não apresente somente paliativos, mas um programa que possa cuidar da mente das pessoas em todo o país, das nossas crianças, infelizmente, têm se mutilado a cada dia, para cuidar dos adultos, para cuidar de todas as pessoas que nesse momento precisam de atenção especial no pós-pandemia, que deixou, infelizmente, esse legado de problema de saúde mental. A geopolítica do Ceará está se organizando, geograficamente os partidos estão acomodando novos filiados, alguns partidos têm diminuído, outros têm ampliado. A gente espera que até o final do ano esse desenho possa estar formatado para que a gente possa fazer uma discussão, não só em Fortaleza, na região metropolitana, mas nas grandes cidades do estado de Ceará. É muito importante que a gente possa eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e o partido continue crescendo. O partido teve um excelente resultado no ano passado, elegendo 4 deputados federais, 4 deputados estaduais. Poucos partidos conseguiram um resultado tão expressivo. Nós elegemos 2 mulheres deputadas federais, então o resultado com mulheres também foi extremamente positivo, e a gente quer ampliar essa base, tanto que dia 20 agora a gente vai estar dando um curso de capacitação política para os nossos membros do União Brasil, para não só termos quantidade, mas acima de tudo qualidade nos nossos quadros, para que a gente possa fazer uma disputa e tirar um excelente resultado das urnas. A gente tem dito muito que pesquisa é o momento, pesquisa é o cenário. Eu tenho 2 pés atrás em relação à pesquisa. Eu tive um problema muito grande em 2020, quase me tornei prefeito de Fortaleza, não me tornei porque a pesquisa atrapalhou muito. Mas, de toda forma, isso mostra o recall que ficou da última eleição. A gente ganhou a eleição para governador em Fortaleza. Pela primeira vez eu ganhei uma eleição majoritária em Fortaleza, e fica esse sentimento de que, quem sabe, em 2024 seja a nossa oportunidade. Hoje, muito mais maduro, quem me acompanhou na eleição de 2022, viu o quanto o nosso discurso se tornou propositivo. Estar lá na saúde de Maracanaú é uma demonstração de humildade para aprender. Eu acho que o gestor ele tem que conhecer de segurança, de educação e de saúde, principalmente, porque são as 3 áreas essenciais no serviço público. E acho que nosso nome está no tabuleiro, a gente está na mesa, fazendo parte da discussão, e quem sabe a gente lança no próximo ano com a possibilidade de ter um arco de aliança que a gente nunca teve. Hoje, o racha que aconteceu nos integrantes do governo faz com que haja a possibilidade de uma aliança no segundo turno. Então, estou muito tranquilo, muito convicto de que esse momento pode ser um momento de vitória. Desde que a gente tenha paciência, desde que a gente saiba jogar, a gente pode ter uma grande chance de vencer a eleição em Fortaleza, e o nome está à disposição, sim. Eu dialogo com todo mundo, eu não tenho dificuldade de dialogar com ninguém. Eu dizia na campanha de governador que, se governador me tornasse, eu ia sentar com o presidente, fosse quem fosse o presidente, fosse quem fosse eleito presidente. Então, não é diferente nessa discussão. Se a gente chega no segundo turno disputando contra um candidato do PT e, de repente, o PDT quer nos apoiar, todo apoio é muito bem-vindo. Se for o contrário, se a gente for com o Sarto e, de repente, outro grupo que faz parte do governo, não necessariamente o PT, queira nos apoiar, a gente vai aceitar também esse apoio. Então, o cenário é muito promissor. A gente tem uma oportunidade de ter um apoio que a gente nunca teve, então estou aqui aberto para dialogar, para discutir, desde que o objetivo maior seja o bem de Fortaleza, a gente faz a discussão com muita tranquilidade. E com investimento de aproximadamente 20 milhões de reais, o grupo italiano Alquimiste se prepara para lançar mais um empreendimento no Brasil, que fica em Caucaia, aqui no Ceará. Cléia Girão, que é a diretora comercial do grupo, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Fala um pouco para a gente sobre as ações do grupo, o que a gente tem de novidade. Bastante novidade. O grupo Alquimiste, esse ano, a gente realmente investiu em várias propostas novas, propostas inovadoras. Trouxemos um pouco do que tem aí mundo afora aqui para o nosso estado do Ceará, iniciando aí com o Beach Club lá em Jericoacoara, que a gente já tem lá há 13 anos, que é o Alquimiste Beach Club.
nós estamos iniciando agora um anexo do Alquimista Beach Club, que é um anexo que é uma piscina, uma das maiores piscinas do Brasil, que vai ser o Cristal, né, o Cristal mesmo, lá do Beach Club, que dentro dessa piscina ela vai ter shows, né, apresentados diariamente, tanto o dia e noite, e a gente vai ter lá vários atrativos, inovações assim incríveis que a gente trouxe de tanto a cultura brasileira quanto a cultura de fora para poder agregar nesse espaço. Fora Jericoacoara, a gente também tem outras coisas para inaugurar esse ano, que é o Beach Club do Cumbuco, que vai ser o nosso primeiro empreendimento no Cumbuco. E também no Cumbuco a gente vai ter uma piscina, como se fosse essa de Jericoacoara, também que é de 6.000 metros quadrados, que vai ter vários atrativos. A gente vai trabalhar com músicas brasileiras, também vamos trazer DJs nacionais e internacionais para fazer shows específicos, mas o Beach Club ele vai funcionar também de segunda a segunda. Outra grande novidade é que o grupo está assim, com vários projetos de parque temáticos, né, em todos os locais que hoje nós temos negócio. O exemplo que esse ano também nós vamos migrar outro grande projeto em Camusim, que na região lá é Guriú, que é próximo a Camusim, né? E lá nós vamos também fazer um parque temático, que é só um spoiler, né? Eu não posso falar muito porque a gente tem que ir soltando aos poucos, mas agora em relação a parques, é isso que a gente tem para falar. E voltando lá para Jericoacoara, nós estamos em construção do primeiro resort, né, que foi um formato diferenciado que nós trouxemos para dentro do grupo. O grupo investia anteriormente na parte de imóveis também, a parte imobiliária. Nós fizemos o primeiro loteamento há 10 anos em Caucaia, que foi um grande sucesso de vendas e hoje está magnífico lá, que é o Ecoparque Bonneville. E aí recebemos uma proposta assim, um pouco ousada para migrar para a multipropriedade. Iniciamos esse projeto em 2021, vendemos em tempo recorde também e a gente já está na fase de construção, já vamos entregar esse empreendimento agora em novembro de 2023. Pois é, a gente vê aí esse crescimento do grupo, né, também, e um turismo cada vez mais forte aqui no estado, né? A gente viu agora essa demanda reprimida da pandemia, né? Muita gente querendo curtir, querendo conhecer lugares novos, né? Querendo rever lugares que viu antes, né? Então, assim, é todo um momento novo agora do turismo, né? Bastante novo, assim, foi um momento angustiante para todos, né? Principalmente, assim, para quem vive do turismo, né? Tanto para o empresário, o Jorge Bonelli, que é o presidente do grupo, quanto para os colaboradores. Foi um momento assim, bastante tenso, mas surpreendente. Nós recebemos anualmente lá no nosso Beach Club 300 mil turistas por ano e cada vez mais as pessoas estão focando em se divertir e na casa própria ou em férias, né? Em momentos com família. E por isso que realmente a gente começou a investir nessa parte agora também de multipropriedade, né, tão forte. E sempre agregando parque, lazer, gastronomia, requinte. Tanto que agora também, eu vou falar aqui outra notícia quentinha. Pode, né, trazer. Lá no Beach Club também, por conta do nosso sucesso em multipropriedade, nós somos os pioneiros em multipropriedade lá em Jericoacoara. O presidente do grupo recebeu uma proposta de um grupo suíço, né, para, no caso, usar a nossa marca nesse novo projeto, que é um projeto temático, que agora estou dando aqui a notícia de primeira mão para você. São 10 vilas temáticas dentro de um anexo lá do Beach Club, é o grupo suíço, que se chama, em parceria com o Grupo Alquimista, a New Time, que é a empresa que faz as vendas, né, que a gente trabalha esse know-how junto. A gente vai iniciar a comercialização desse novo projeto agora em maio. E esse projeto ele é inovador, porque as pessoas vão poder viver em um dia vários locais do mundo, né? A gente vai ter uma pequena ilha, mini Veneza, mini Paris, mini Grécia, então mini Japão. Então as pessoas lá vão poder conhecer várias vilas,
né, dentro de um final de semana. Se a pessoa quiser adquirir uma semana de férias lá, o resto da vida, ela também pode comprar, adquirir, como também ela pode só visitar. E aí lá dentro vai ter a parte gastronômica, vai ter a parte de lazer, né, shows, teatros, vai ser realmente uma volta ao mundo em um só dia. As pessoas vão se sentir naquele local. E é completamente inovador, né, o primeiro projeto desse nível no Brasil. A gente está com expectativa super positiva para esse novo projeto, tanto para a geração de emprego, né, oportunidade para as pessoas nativas que moram lá. A gente também traz algumas mãos de obras de fora, especializadas, mas a nossa ideia também é que a gente possa ajudar mais a comunidade, né? A gente tem alguns projetos sociais voltados para as crianças lá e para as famílias também, que a gente, dentro da escola, projetos de vôlei, né? A gente tem assim, alguns projetos realmente voltados para a comunidade e também para o meio ambiente, né? Que eu sempre digo, o turismo inteligente investe no meio ambiente, então a gente está sempre fazendo essa junção, né? Junto à comunidade, junto ao meio ambiente, para que a gente possa realmente ter uma parceria duradoura. Pois é, Cléia, você falou, né, deu a deixa, e eu já ia te perguntar com relação a isso, né? Em termos de geração de emprego, a gente vê assim, quando vem um grupo, né, como esse aqui no estado do Ceará, a gente vê não só o incremento do turismo, mas também da imagem do Ceará, né, para fora, para quem está aqui, o quanto isso cresce, né? A gente vê também a questão da geração de empregos, o trabalho que é feito junto às comunidades. E você já tinha citado aí, quais são as ações que vocês realizam e a importância disso também para essa questão? Então, em relação à geração de emprego, hoje o grupo, num todo, a gente já tem mais de 500 empregados diretos e indiretamente, né? Por exemplo, a piscina que a gente vai inaugurar agora em julho, ela vai gerar mais uns 200 empregos. O Beach Club lá do Cumbuco vai gerar mais outros 200 empregos. E isso eu não estou falando dos parques temáticos, né? Mas creio que até o meio do ano de 2023, o grupo vai ter entre 1.000 e 1.500 empregados. Então, assim, isso vai fomentar tanto para a economia interna, né? Tanto do Cumbuco, quanto de Jericoacoara, quanto do Guriú, lá em Camusim, quanto realmente, assim, para que agregue mais as famílias, né? Que a gente possa ter uma economia familiar melhor. Que a gente realmente se preocupa muito com as pessoas. A gente investe muito na família, nas crianças, no esporte. Nós somos apoiadores aí de vários projetos, né? De pessoas que sonham. A gente outro dia mesmo fez um patrocínio aí de uma criança, a Nicolinha, né? Que sonha em ser uma astrônoma. Ela foi para Dubai. Então, a gente está sempre abraçando os projetos para que a gente realmente tenha uma visão diferenciada, né, sobre a vida das pessoas, não só empresarialmente, sobre a vida das pessoas, mudar a história das pessoas, né? E acredito também que o trabalho que vocês fazem, né, com relação à conscientização de quem vai, né, porque não Sim. basta só você chegar, usufruir, utilizar aquele espaço tão bonito, né, que é Jericoacoara e tudo, mas entender, né, da conscientização também do turista de preservar aquele espaço, de conservar, né, enfim, toda aquela visão também de proteção da natureza. Né? A natureza em primeiro lugar, né, até porque não teria nexo a pessoa ir lá e não ter belezas naturais. Então, a gente realmente trabalha muito com a preservação da beleza natural, né, é um cuidado, assim, que a gente tem dobrado com isso, com o meio ambiente. E nesse trabalho que vocês estão fazendo, assim, além dessa novidade que você soltou para a gente, como é que vocês avaliam agora para 2023 esse trabalho que vocês estão realizando aqui no estado do Ceará? De muita expectativa, bastante entusiasmo, muito trabalho, mas assim, muito feliz com o resultado, de como as pessoas estão recebendo. E o grupo ele tem crescido assim, inacreditável, assim, de uma forma realmente positiva. É o que eu sempre digo, até o que não vem positivo ainda ajuda a gente a crescer, né? Porque é o que eu sempre falo, as críticas a gente tem que receber de forma construtiva mesmo, para a gente se readequar, para a gente melhorar, a gente está aí para aprender, né, também. E é isso, a gente trabalha com pessoas, a gente investe em pessoas, né? O que eu sempre digo, o colaborador principalmente, a gente sempre trata eles como a gente gosta de ser tratado, para que eles nos entreguem mais resultado. E a gente está aí para fazer a diferença, a gente está no caminho, né? Cleia, para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, sobre o grupo, como é que faz para conseguir essas informações? Tem o site do grupo, né? Alquimist Group, que é só entrar no site. Tem os Instagrams, quando colocar Alquimist, cada negócio do grupo tem um site diferente, que é para distinguir
e até mesmo a gente colocar o que vai ter lá de diversão diária, você vai ter algum atrativo, então cada site, cada Instagram tem lá, inclusive as compras de ingresso também a gente faz através do Instagram, do site, a gente tem bastante informações. Quando colocar Alquimista já vai encontrar alguns meios de comunicação que possa encontrar. A gente vai agora para o intervalo, volta em instantes já, com mais destaques. Estamos de volta e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Lucas Rosolini, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre as ações do Conselho e a atuação com relação às discussões do plano diretor. Vamos conversar um pouco sobre as ações do Conselho, sobre urbanismo, a cidade. Obrigada. Não, que isso, obrigada a você pelo convite, é um prazer realmente poder ter esse tipo de espaço e falar um pouco mais da cidade para as pessoas. Pois é, Lucas, falando sobre a cidade, né? A gente tem que Fortaleza crescendo cada vez mais, né? A gente tem a questão dos prédios, de bairros. O que você, né, na sua visão enquanto profissional, atento a isso, quais são as mudanças que estão sendo bacanas para a cidade com relação ao avanço e o que está sendo não tão bacana assim com relação a isso? Certo. Primeiro, vou falar bem rapidamente o que conselho é, né? O pessoal às vezes confunde conselhos com sindicatos, com associações. Em primeiro lugar, o conselho é um braço do governo, a autarquia federal, né? Então, atualmente, eu estou representando essa autarquia federal. E essas autarquias de conselho, os conselhos todos, o que é que buscam? Proteger a sociedade através da fiscalização e, de certa maneira, controle, acompanhamento, vigilância desses processos, né? Seja obras no meio da rua, reformas, às vezes alguém está construindo 3, 4 andares no lugar que não deveria, ou então de maneira inapropriada porque não tem um cálculo estrutural e fica inseguro. Então o Conselho acompanha essas situações desde a casa, da reforma, até a gestão da cidade. Então, voltando para a sua pergunta, né, e como eu acabei de dizer, o Conselho ele controla, ele acompanha todos esses processos. A gente tem acompanhado o plano diretor. Você falou da cidade. Isso. O plano diretor está sendo revisto e tem ações relacionadas que estão chamando a atenção aqui na cidade ao plano diretor, que é a construção desses, como apelidaram, super prédios, né? O limite que antes era de aproximadamente 70 metros, vamos dizer em andares, de aproximadamente 24 andares, hoje estamos fazendo prédios com o dobro da altura. E isso, aumentar os prédios não é exatamente um problema. Existem diversas cidades do mundo que têm muitos edifícios muito altos, a depender da sua situação, das suas especificidades. E a partir disso, quando você constrói esses prédios, o que acontece? Qualquer construção tem que fazer parte de uma estrutura, de um contexto, que a gente chama da função social da propriedade. Ela tem que cumprir um papel. O que isso quer dizer? Você não pode fazer o que você quer com o seu terreno só porque é seu. Eu não posso botar um matadouro na praia de Iracema, agora você sempre lembra desse exemplo, porque você quer fazer. Não, não pode. Existe o plano diretor, que ele vai dizer quais são as regiões mais apropriadas para certos tipos de uso. Então, me interrompa se precisar, tá? Então, sobre a questão dos super prédios, o que a gente tem notado? Não está claro a relação primeiro do ponto de vista físico, do edifício com o entorno, né? Essa questão da estrutura, se ele está suportando. Tem a questão do impacto no trânsito, que é uma grande preocupação das pessoas, né? Tem a questão dos super prédios que acontece também quando você concentra muito pessoas em poucos bairros, principalmente pessoas de alta classe e de alto impacto político. Essas pessoas vão priorizar e se preocupar com esse bairro, isso é claro, né? Quando você distribui, ou então não densifica tanto a cidade, é bom densificar, tá? Mas tem equilíbrios que devem ser mantidos. Você distribuindo mais essas pessoas pela cidade, você vai ter a distribuição de serviços também. Então, uma das preocupações que a gente tem é que os serviços de boa qualidade acabem ficando sempre nos mesmos bairros, a segurança, serviços de saúde, transporte, saneamento, e não se expanda aos outros bairros porque existe, infelizmente, talvez pouca cobrança, pouca participação política nessa população e pouco poder econômico em algumas situações. Então, o Conselho está tentando acompanhar essa distribuição porque
Não é porque simplesmente, não é caridade. A gente quer uma cidade melhor para todo mundo, porque é bom para todo mundo. Se você distribui renda, você aumenta a segurança. A segurança é bom para todo mundo. Se você distribui saúde, as pessoas vão poder trabalhar com mais tranquilidade sempre, sem aquela questão dos atestados, falta no trabalho, que isso causa impacto econômico. Então isso tem a ver diretamente com o saneamento e planejamento da cidade. E assim por diante. E aí, pensando nessa ótica, né, do trabalho do Conselho, como é que vocês têm atuado desde então, desde quando você assumiu há 2 anos atrás? O Conselho, essa foi uma gestão bem nova, pessoas, como você pode ver, eu acho que eu sou o primeiro presidente com menos de 50 anos que o Conselho já teve. E estou nessa gestão há 2 anos, claro, não sozinho com os conselheiros, que são meus colegas, que tem uma participação importantíssima. A gente trabalha muito junto, então eu estou aqui falando de um tema, mas é um tema que já foi muito discutido entre a gente. E temos, por exemplo, uma comissão de política urbana que se adentra nisso, temos colaboradores externos e assim por diante. Nesses últimos 2 anos a gente tem trabalhado de maneira interessante aqui no Ceará, que não acontecia muito, junto com o Ministério Público, na fiscalização, por exemplo, de bens históricos, bens de interesse histórico da cidade, que é um outro ponto de Fortaleza, que infelizmente Fortaleza ainda não é um exemplo na preservação dos bens de relevância histórica e cultural. Então, o Conselho de Arquitetura tem acompanhado o Ministério Público nisso, por exemplo, o edifício São Pedro, a gente tem tentado acompanhar a melhoria daquele entorno e da preservação daquele edifício. Houve uma demolição ilegal de um bem tombado, que foi o Casarão dos Gondim, há quase 2 anos atrás. E outras situações que a gente vem acompanhando junto, orientando o Ministério Público nisso. Essa é uma das ações. A gente tem também colocado muito em discussão aqui no Ceará a questão de gênero, porque se você parar para pensar, entre os arquitetos, infelizmente ainda é assim, quando você pensa em arquitetos famosos, você sempre associa a homens. Mas 60% dos arquitetos do Ceará são mulheres. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo para ter esse reconhecimento? Então, a gente tem botado isso em discussão junto com a nossa conselheira federal, a Cláudia. E dentro do conselho também, a gente tem fiscalizado muito municípios que, infelizmente, eles ainda... o caos, poucas pessoas sabem, mas o Conselho de Arquitetura, os arquitetos fazem parte do CREA. O A de CREA, no final, era arquitetos, Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, Engenharia e Arquitetura. E os arquitetos saíram, o A virou de agronomia, e agora temos o Conselho de Arquitetura próprio, tem só 10 anos. Então, muitos municípios ainda não se deram conta, acredite se quiser, mesmo depois de 10 anos, que os arquitetos são conselho próprio. Então, muitos editais de licitação, concurso, seleção, eles botam, tem que ter CREA. E esquecem que existe o CAL. Então, a gente tem feito esse trabalho de fiscalização junto aos municípios. E quando eu falo fiscalização, é muita informação. A gente manda documentos, ofícios informando eles e solicitando o ajuste de certos editais e seleções para que os arquitetos participem de maneira adequada também. Essas são as principais, eu acho. E para esse ano, o que já tem programado de ações que vocês estão fazendo, além dessa intensificação que você está falando, né? Pronto, nesse ano, como é o último ano, é sempre assim, né? O primeiro ano parece que você aprende, o segundo ano você organiza, no terceiro ano você realmente consegue atuar como você gostaria de atuar, né? Eu acho que você consegue botar sonhos e ideias em prática. A gente fez muita coisa do ponto de vista operacional e técnico, fiscalizatório, e a gente está querendo investir mais em eventos de valorização da profissão, que é uma das coisas que a gente mais sente necessidade, é valorização. Eu acho que entre os arquitetos, 2 pontos que eu particularmente gosto muito de falar com meus colegas é renda e reconhecimento. Essas 2 coisas caminham juntas, né? O reconhecimento tem que vir da população, tem que vir dos órgãos públicos, que é o caso das prefeituras, tem que vir dos meios de comunicação, que a gente tem aparecido mais comunicando mais para saber, para informar as pessoas o que o arquiteto faz. Isso do ponto de vista do reconhecimento. E a renda, ela vai vir junto, porque a gente sabe que o arquiteto faz falta em muitas. Eu já conversei com prefeitos que eles falam, depois que a gente tem um arquiteto, a gente não quer largar mais. Porque eles não conheciam o que o arquiteto podia fazer, por exemplo, melhoria dos espaços, a própria distribuição de layout dentro de edifícios públicos, aumenta a eficiência, melhora a dinâmica e melhora a convivência entre as próprias pessoas. Em relação a ruído, cheiros, distâncias, fluxos, acessos de pessoas. Então,
Isso tem melhorado, esse reconhecimento tem aumentado em algumas prefeituras, em alguns municípios. A gente tem brigado para que isso aconteça mais em Fortaleza também. E por isso a gente tem se engajado mais nesses debates sobre superprédios, urbanização e saneamento, porque muita gente não sabe que isso vem da arquitetura. O planejamento da cidade e a humanização dos espaços físicos é caráter quase que... isso é o grande ponto da arquitetura, é humanizar o espaço construído. E isso o pessoal está entendendo agora. Falando agora de política, o chanceler Mauro Vieira participou da audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele falou sobre as ações do Ministério e afirmou que o Mercosul vai apresentar uma contraproposta à União Europeia para a assinatura do acordo comercial. No mês passado, a União Europeia fez exigências difíceis de atender, segundo o ministro. Logo no início da sessão, um debate sobre a política externa do governo anterior e o atual. Tivemos, como todos acompanharam, um hiato de 4 anos de total abandono das raízes que fizeram do Brasil um dos protagonistas das decisões internacionais e que foram um motivo de orgulho dos brasileiros. Mas a última eleição para presidente da República e o retorno do Itamaraty aos trilhos estabelecidos pelo Barão do Rio Branco alimentou nossas esperanças de que a política externa brasileira, de fato, perseguirá os interesses do país. Respeitosamente, eu servi ao nosso país durante os últimos 4 anos e quero deixar registrado que eu discordo frontalmente do posicionamento expresso por Vossa Excelência em relação de que, ao longo desse período, nós manchamos a imagem do Brasil e abandonamos os princípios previstos no artigo 4º da Constituição e que regem o nosso posicionamento internacional. Em seguida, o chanceler falou sobre os rumos da política exterior atual. Uma política externa ativa que possa dar uma contribuição genuinamente brasileira aos inúmeros desafios do nosso tempo, do combate à mudança de clima, à manutenção da paz e segurança internacionais, da erradicação da fome ao enfrentamento das pandemias. Uma política externa pragmática, ativa, acima de efervescências ideológicas, voltada primordialmente para a defesa dos interesses do Brasil e a promoção do bem-estar de brasileiras e brasileiros. Perguntado pelo senador Mourão sobre o acordo Mercosul-União Europeia, o ministro traçou um panorama de dificuldade. Em 2019 foi terminada a negociação a nível técnico. E só agora, nos últimos dias de abril ou primeiros dias de maio, a União Europeia apresentou o documento adicional, chamado em inglês de side letter. Esse documento é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e possibilidades, inclusive, de retaliação de sanções com base numa legislação ambiental europeia extremamente rígida e complexa de verificação. Isso pode ter prejuízos enormes. Já temos conversado muito com os outros 3 sócios do Mercosul, e Argentina, Uruguai e Paraguai, constantemente, e estamos consensuando uma posição para apresentar uma contraproposta à União Europeia. Os senadores Amin, Margarete Busetti e Fernando Dueire defenderam a participação das mulheres no Itamaraty. Mauro Vieira disse que o governo está fazendo o possível. Há, no total, 1.539 posições, são 1.539 funcionários de nível diplomático. As mulheres são um número muito inferior, representam 23, alguma coisa na média. Essa administração tem sido feito um grande esforço para equilibrar e para melhorar a situação, e que só melhorará no dia que houver um ingresso na carreira mais equilibrado, que seja mais paritário. O ministro também falou sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para incluir o Brasil e outros países em desenvolvimento. Não é possível que no centro de decisão mundial sobre paz e segurança não estejam presentes no órgão que decide os grandes países em desenvolvimento, como o Brasil, sem dúvida, como a Índia, e como a Indonésia, da África, sobretudo. A África é um continente com 54 países. Não ter um representante não é possível. Nós lutamos em diversos âmbitos para
avançar na reforma do Conselho de Segurança. O senador Moro questionou a falta de coerência do presidente Lula ter se posicionado em relação à prisão do fundador do Wikileaks e não ter se colocado em outras prisões consideradas arbitrárias pelo parlamentar. E aqui vamos destacar apenas dois, o caso russo do Navalny e o caso do bispo José Alvarez, que está aqui no nosso, vamos dizer, no nosso quintal, né? Mas está aqui na América Latina, algo próximo a nós, que agride igualmente também a liberdade religiosa, a Igreja Católica. Nós ficamos nos indagando. Será que nós não estamos vivenciando, e não da sua parte, vou deixar aqui muito claro, mas não estamos vivenciando um risco dessa diplomacia presidencial está sendo orientada por questões ideológicas? Esse comentário específico, ele estava no Reino Unido. E o assunto veio, eu não sei como que surgiu, eu sei que foi numa entrevista à imprensa, não sei se houve uma pergunta anterior, como que foi. Agora, não houve sobre a questão do bispo da Nicarágua. Agora, o que eu vi também é que o que ele disse é que surpreendia que o motivo, quer dizer, o que levou a acusações que levaram à prisão, pedido de extradição, tenha sido a divulgação de notícias de espionagem de uns países pelos outros. E a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e a partir deste ano, maio é o mês de conscientização sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É a campanha Maio Laranja, instituída por lei aprovada pelo Senado. No Brasil, a cada hora, acontecem 5 casos, de violência sexual contra crianças e adolescentes. E cerca de 70% desses casos, acontecem na própria casa da vítima, ou seja, os maiores denunciados, isso dados do Disque 100, são pais e padrastos, A campanha Maio Laranja, que envolve a iluminação de edifícios públicos e atividades de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi criada por lei no ano passado. Todos os dias do mês de maio, nós estamos aí com uma campanha extensiva envolvendo o poder público, envolvendo a sociedade civil, envolvendo a todos, para a importância da proteção das nossas crianças e adolescentes no Brasil. Não basta fazer só a iluminação um dia, uma semana. Você tem que fazer todo um trabalho que seja nas escolas, que seja realmente nos meios de comunicação, para conscientizar a população. O Senado Federal está iluminado esta semana de laranja, mandando um recado para as famílias. Vamos estar em alerta, especialmente lendo os sinais que as crianças mandam. Elas podem estar sendo vítimas de abuso e de violência sexual. Muitas vezes, a violência chega disfarçada pela internet. Quando você identifica crianças com acesso a conteúdos pornográficos, conteúdos de teor de violência, conteúdos com teor de sexualidade, enfim. Então, acho que é muito importante a sociedade, as famílias, o pai, a mãe, ter sempre muito sinal de alerta com relação à ferramenta da internet. Mas não basta só alertar. Também é necessário combater a exploração sexual de crianças. Sou do estado e lá nós temos o arquipélago do Marajó, que tem uma história um tanto difícil com relação à prática desse tipo de crime. A gente tem assistido, digamos assim, crimes que de repente não chegam a ser apurados. O cara precisa saber, ter certeza de que o crime será punido. Alguns caminhos para denunciar são: Disque 100. É o canal para denúncias de violações de direitos humanos. O Proteja Brasil é um aplicativo gratuito para celulares, desenvolvido em parceria com o Unicef Brasil e conectado ao Disque 100 para receber denúncias anônimas de qualquer violência contra crianças e adolescentes. A Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190 em todo o território nacional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, conta com equipes de saúde para atendimento imediato em urgências médicas. A SaferNet é uma plataforma para denúncias anônimas de crimes online e violações de direitos humanos na internet.
Mas os especialistas concordam que a melhor forma de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes é a prevenção. Orientar e conversar com a criança sobre o corpo, sobre as partes íntimas, sobre suas emoções, sobre os limites, né, no convívio entre crianças e adultos, sobre os limites dos toques, né, para que a criança saiba o que são toques apropriados e inapropriados no seu corpo, para que a criança também desenvolva a sua própria autonomia corporal. É através da informação, que a gente também chama de educação sexual, que a proteção acontece. E você sabia que pode ajudar a Associação Peter Pan através do imposto de renda? Quem explica mais pra gente é a Admara Pinheiro, gerente da captação de recursos da Associação Peter Pan. Pois é, falando sobre a Associação Peter Pan, né? Falando um pouquinho sobre vocês, como é que tem sido esse trabalho de vocês agora esse ano e também como é que vocês têm, né, chegado mais próximo da população. Bom, esse ano a gente está completando 27 anos de história, são 27 anos prestando assistência e apoio a crianças e adolescentes que travam aí essa luta grande contra o câncer infantil, né? Então, há 27 anos a Associação Peter Pan, dentro do Hospital Peter Pan, que é o Centro Pediátrico do Câncer, acolhe, né, e dá aí esse apoio, essa assistência a essas famílias, porque o câncer é uma doença que adoece não só a criança ou o adolescente, mas adoece a família inteira, né? Então, as pessoas ainda têm muito medo do diagnóstico, né? Então, o nosso papel é tentar suavizar esse momento, tanto que o hospital ele é todo projetado para que não pareça com um hospital, né? E lá dentro a gente promove 16 programas sociais, né? Que vai desde as boas-vindas a essas famílias quando chegam no Hospital Peter Pan até o pós-tratamento, passando por uma série de atividades e de assistências que a gente identifica que as famílias precisam, né? Então a gente está aí, essa estrada longa, contando exatamente com o apoio da sociedade, porque tudo que a gente faz na Associação Peter Pan é por meio de doações. Então, esse apoio que a sociedade nos dá, que a imprensa nos dá, é fantástico e é essencial para a nossa sobrevivência. E aí, falando de doações, a gente tem aí já a reta final do imposto de renda e, para quem não sabe, a gente pode sim, né, determinar um valor para ser disponibilizado. Como é que para quem está assistindo, dá a dica para quem quer ajudar também, de certa forma? Exato. A gente fala da destinação do imposto de renda. A destinação do imposto de renda é um modal de doação que as pessoas conhecem pouco divulgado, e a cada ano a gente vem aumentando o número de pessoas. Então, a gente tem aqui nesse ano de 2023, a gente tem até o dia 31 de maio para fazer a declaração do imposto de renda. E, por lei, o contribuinte pode destinar até 3% do valor da sua declaração para uma causa social. Então, a gente convida, né, a população que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, que faça essa destinação para a Associação Peter Pan, e ele não vai gastar nada mais por isso. Então, uma parte do que você já pagaria normalmente dentro do seu imposto vai ser destinado para a Associação Peter Pan. Então, às vezes as pessoas ficam muito, né, não, se eu vou pagar um imposto de renda, mais um imposto que eu pago, né, a gente tem uma carga tributária alta, mas esses 3% para uma causa social tão nobre como é a da Associação Peter Pan, você tem aí a garantia de que seu tributo, seu imposto está sendo bem aplicado, está sendo bem utilizado em prol das crianças. Então, a gente tem todo um passo a passo lá dentro do nosso site, no app.org.br, e também nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, no @Associação Peter Pan. Então, o próprio programinha da Receita já faz o cálculo, e aí você destina para o Fundo da Criança e do Adolescente do Ceará, é um fundo estadual, e aí o próprio programa já faz o cálculo. O ponto de atenção, que é muito importante, é que esse valor vai gerar um DARF separado, é que o contribuinte imprime esse DARF e logo após fazer o pagamento, encaminhe, né, para o nosso telefone de contato o DARF e o comprovante para que a gente possa, junto ao fundo, requerer o valor dessa doação.
Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm dúvidas, né? Os contadores e tudo mais, podem entrar em contato também com a nossa equipe, que a gente tem lá um plantão Tira Dúvidas, né? Que é no 85 99994 8171. Então, fala lá com a nossa equipe, a gente tira todas as dúvidas, orienta. É bem simples, é rápido, é seguro e ajuda a gente demais. E além dessa importante contribuição que as pessoas podem fazer, né? Para esse ano, o que tem de ações já programadas e como é que a população pode, de fato, ajudar, além da questão do imposto de renda? Olha, as pessoas podem ajudar a Associação Peter Pan de todas as formas. Às vezes a gente pensa que para fazer uma doação a gente tem que fazer o desembolso de algum recurso financeiro, e não é verdade. Então, a gente recebe alimentos, né? Nós temos um bazar permanente que funciona de segunda a sexta, que atende não só essas famílias, mas também toda aquela comunidade ao redor, que a gente revende essas doações que a gente recebe por preços populares. Então, aquilo que você tem em casa, que te sobra, que você não usa mais, aquela roupa que ficou mais larga porque você fez uma dieta, aquele sapato que saiu de moda, mas que ainda estão em bom estado, brinquedos, roupas, tudo isso a gente recebe na Associação Peter Pan e no nosso bazar a gente transforma em recurso. Então, é uma forma de ajudar, né? Sabendo que vai ter uma boa destinação, sem necessariamente gastar para isso, né? Agora, por exemplo, as pessoas perguntam muito, eu posso doar alimentos? Também pode doar alimentos. A gente tem um dos programas sociais nossos, é o apadrinhamento, onde a gente fornece mensalmente uma cesta nutricional para as crianças. Porque como o tratamento é muito agressivo, ela precisa estar bem nutrida. E algumas famílias, às vezes, não têm como suportar esse custo ainda, né, desse supermercado, dessa alimentação. Então, a gente fornece essas cestas. Então, se as pessoas tiverem doações de alimentos, leite pó integral, a gente também recebe na associação. E aí a gente tem toda uma programação de ações aí ao longo do ano, né? Temos agora, durante o mês de maio, a gente está fazendo a ação do Pix para apoiar as ações para o Dia das Mães, né? Que esse mês de maio é o mês das mães. Em junho, a gente já vai fazer uma campanha aí de divulgação das nossas formas de doação dentro do site. No nosso site vocês vão ver um vasto material falando sobre o nosso trabalho, muitas fotos, muitos vídeos. É uma forma nossa de dar conhecimento público de tudo que é feito com os recursos que tão generosamente nós recebemos da sociedade. Então lá tem vídeos, fotos das ações sociais, dos programas, o que acontece dentro do hospital, né, o que a gente está fazendo de novo, relatórios de transparência, para que a sociedade saiba e tenha tranquilidade de que a sua doação está sendo bem empregada, né? E aí ao longo do ano a gente vem com uma série de ações aí para a gente nunca deixar o ritmo de doações cair e para que as pessoas possam participar. A gente sabe que cada vez mais as pessoas e as empresas estão mais atentas a essa questão da responsabilidade social, né? De fazer diferença na vida de outras pessoas. E a gente está sempre de braços abertos para receber essas pessoas também dentro da associação e mostrar lá um pouco do nosso trabalho. E aí, nesse caso também, para quem compreender um pouquinho sobre esse universo de trabalho de vocês, quantas crianças são assistidas? São crianças aqui do estado do Ceará? Sim. Além disso, você falou também das famílias, né? Sim. Que fazem parte dessa ação conjunta. Exato. Né? Mensalmente, a gente presta cerca de 1.100 assistências. É uma média, né? No ano passado, a gente fez cerca de 53 mil assistências no ano. Isso crianças e adolescentes, né? Mais os familiares também. E nós atendemos principalmente crianças do Ceará, 60% do nosso público vem do interior, mas nós também recebemos crianças e adolescentes de estados vizinhos, sobretudo do norte do país, onde não há um centro de referência. Hoje, o Centro Pediátrico do Câncer, ou Hospital Peter Pan, como a gente gosta de chamar, é um centro de referência aqui no Nordeste para o tratamento de câncer. Então, alguns estados encaminham esses pacientes para cá. E, junto com isso, a gente faz um trabalho muito grande com relação ao diagnóstico precoce, para que rapidamente essa doença seja detectada e comece a ser tratada, né? Então, quanto mais rápido a gente identificar o diagnóstico, mais chances de cura, né, e de ter sucesso no tratamento essa criança e esse adolescente terão. E aí fala para quem está assistindo, só para repetir, quem acompanhou, que queria anotar,
Como é que faz para entrar em contato com vocês? Telefone, redes sociais? Claro. Então, vocês vão entrar em contato com a gente para tirar dúvidas sobre imposto de renda ou qualquer outra dúvida que vocês tenham nos telefones 4008-4109, que também é o WhatsApp. Pode entrar em contato também pelo 99994-8171. No nosso site também vai ter muito material falando sobre as campanhas, é o app de Associação Peter Pan.org.br e nas redes sociais no @Associação Peter Pan. Lá no Instagram a gente tem muito material. E já está em vigor a campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre os cuidados no trânsito. Os acidentes de trânsito são a 9ª maior causa de mortes em todo o mundo, 3.000 vidas por dia. E o Brasil ocupa o 3º lugar na lista de países com mais mortes por causa desses acidentes. Maio Amarelo para tornar o trânsito mais seguro. A campanha das Nações Unidas, instituída em 2010, quer reduzir o número de vítimas em todo o mundo. No planeta, os acidentes de trânsito são a 9ª maior causa de mortes, 3.000 vidas perdidas por dia. E o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos países que mais matam, atrás da Índia e da China. Estamos reunindo todos os órgãos do sistema de trânsito para divulgar as ações educativas, as ações de fiscalização que vão ser realizadas ao longo de todo o mês para marcar esse, que é o mês do Maio Amarelo, como o mês da conscientização para a segurança do trânsito. A ideia é realizar ações por todo o Brasil, nós faremos visitas em todo o Brasil. A ideia então do Maio Amarelo é que a mensagem de cuidado, ela é representada pelo lema desse ano, que é "No trânsito, escolha a vida". E para despertar o debate da sociedade, monumentos de Brasília vão receber iluminação especial. É muito melhor investir na prevenção da violência, da morte e de acidentes de uma maneira geral no trânsito, com medidas assim que podem ajudar, inclusive, na mudança da cultura no nosso país, como, por exemplo, faixa de pedestres. Aqui em Brasília nós temos exemplos bonitos de que a gente pode mudar a cultura de um povo, educando para uma nova perspectiva. O trânsito brasileiro, todo mundo sabe que mata mais do que algumas guerras mundo afora. A gente precisa todo dia conscientizar aqueles que conduzem seus veículos, endurecer as penalidades. Nós temos um projeto de 2020 que endurece sobremaneira a pena para quem toma droga e dirige, para quem bebe e dirige, para quem não está bem e dirige. Ele está assumindo o risco de matar alguém. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.